Todo-Poderoso, Davi, rei, e ele traz uma expressão da característica, do caráter de Deus para conosco. Ele fala que o Senhor, já apresentando Deus, é o meu pastor e nada me faltará. Ele está declarando aqui que Deus é o nosso pastor. Deus é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso e nada nos faltará. E ele fala também da dependência de descansar no Senhor. Descansar, refrigério para a alma no Senhor. É o que Davi expressa na sua mensagem. E ele diz ainda também que Deus, Ele é a nossa força. Deus é aquele que refrigera a nossa alma no momento de angústia, no momento de incerteza. E ele fala no versículo 4, número 4, aliás, de Salmo 23, que Deus, Ele é a nossa segurança. Ele diz ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Nós temos um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que zela pela nossa vida. Em meio às adversidades, em meio às dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, nós temos um Deus que é a nossa segurança, a nossa proteção. O Salmo 91 fala de proteção, fala de nós entrar, descansar na sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. E Davi está afirmando aqui nesse Salmo 23 que ele pode descansar. Porque nós passamos, muitas das vezes em nossas vidas, momento de incerteza. O medo da violência, da doença, medo de perder o emprego. É normal para o ser humano passar por isso. É normal nós, como ser humano, passar por isso. Mas Davi vem afirmando que a nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança vem do Senhor. Ele nos protege. Em todos os dias de nossa vida nessa terra, nós temos um protetor. Aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquilo que tem todo o domínio, tanto no céu como na terra. Ele é a nossa maior segurança. Nos momentos de dificuldade, no momento de incerteza, os dias que nós vivemos, de insegurança, em diferentes áreas da nossa vida, a nossa segurança está no Senhor. E se essa tarde nós escolhemos trazer o Salmo 23, que é um salmo que traz 4 características que Davi apresenta do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Primeiro, a providência, a segurança. E ele fala ainda da paz, que o Deus que nós servimos traz quando nós confiamos
no seu poder. Quando nós se entregamos por completo. Porque muitas das vezes nós pensamos que com as nossas forças nós vamos alcançar muitas coisas. Nós vamos alcançar sucesso, vamos alcançar fama, vamos alcançar muitas coisas. Mas sabemos que nós somos limitados. Sabemos que sem Deus nada podemos fazer. Sempre os projetos que nós tentamos elaborar fora da presença de Deus sempre dá errado. Mas quando nós colocamos Deus na frente, o Deus de paz, o Deus de refrigério, o Deus de providência, o Deus que supre todas as nossas necessidades, dá certo. Dá certo. Você que está esta tarde nos ouvindo, talvez você tenha batido em tantas portas e nada conseguiu. Essa tarde nós estamos apresentando um Deus que Davi deixa relatado, escrito para o salmista Davi, um homem poderoso, um homem rei, que Deus colocou ele. E ele tinha muita experiência quando ele fala do Salmo 23, ele fala de pastoreio, ele fala de cuidado, porque a Bíblia diz que quando Deus separa Davi, ele estava no meio do pasto, apacentando o rebanho do seu pai, o rebanho de ovelha. Davi era perito nisso. Davi tinha conhecimento como apacentar, como cuidar. Ele tinha um conhecimento o que as ovelhas necessitavam, o que elas precisavam naquele momento. Então ele está falando, escrevendo com autoridade, com conhecimento, com sabedoria daquilo que ele estava relatando, porque ele vivia isso. Mas agora, no seu reinado como poderoso, ele está reconhecendo, trazendo as características do Deus que nós servimos, do Deus que nós buscamos todos os dias. Ele tem o mesmo cuidado que Davi tinha com as ovelhas, ele tem o mesmo cuidado conosco. Todos os dias ele nos protege, todos os dias ele nos traz a paz abundante, vida abundante. Mesmo que nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, mesmo que nós passamos por momentos de perca, um momento de incertezas, achamos que tudo se acabou. Achamos que a esperança de realizar aquele projeto que nós tinha acabou. Os sonhos terminou. Mas quando Deus entra em ação em nossas vidas, Ele entra com um salmo de proteção, um salmo de refrigério, um salmo de paz, um salmo de renovação das nossas esperanças. E esta tarde, você que está nos ouvindo através da emissora de rádio, você que está nos acompanhando através da nossa live no Facebook, você que está no comércio ainda, você que está na estrada com o seu rádio ligado, sintonizado nesta emissora de rádio. Esta palavra é para você, esta palavra é para mim. Nós temos um Deus que é todo-poderoso. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele faz que nós descansamos, Ele dá o refrigério para a nossa vida. E Ele tem a paz, Ele tem a proteção para todos os dias da nossa vida nessa terra. Eu tenho por certo que esta palavra vai de encontro ao teu coração, com os louvores que até aqui nós temos ouvido nesta rádio. Esta mensagem é para mim e para você refletir e confiar mais no Senhor. Refletir e colocar a palavra do Senhor em ação. Começar a praticar a palavra do Senhor, primeiramente com obediência.
obedecer o nosso pastor, obedecer aquele que tem o domínio de todas as coisas na sua mão, e ele nada vai deixar faltar para a nossa vida. Ele nada vai deixar faltar para a tua vida. Por mais que esta tarde você esteja passando por um momento de enfermidade na tua vida, mas nós queremos declarar através dessa palavra: você vai ser curado. O pedido de oração que foi feito aqui, você vai ser tocada pelo poder de Deus esta tarde. Você vai ser impactado pela honra, pela glória de Deus tomando conta do ambiente da tua casa, tomando conta do ambiente do teu carro, onde você está nesse momento, no estabelecimento comercial onde você está ainda no trabalho, tomando conta, a graça de Deus tomando conta para te curar esta tarde, para te dar o refrigério, para te dar a paz verdadeira que você precisa. Porque no momento de angústia, no momento de incerteza, muitas das vezes procuramos a medicina. Errado não, nós precisamos procurar. Deus deixou a medicina, o médico, para que nós venhamos buscar recurso ali. Mas muitas das vezes o médico direciona muitos medicamentos para que nós viemos se acalmar. Mas eu quero te dizer essa tarde que o refrigério, a verdadeira paz, vem do Senhor. E o Senhor essa tarde tem um refrigério para a nossa vida. O Senhor tem uma paz verdadeira, arrancar a angústia do teu coração que está nos ouvindo esta tarde. Deus tem algo da parte do céu para a tua vida, descendo no teu lar, na tua casa, no meio da tua família. Deus tem paz para você esta tarde. Somente confie no Senhor, confie no teu pastor, que nada vai te faltar. Amém, meus amados ouvintes, palavra de Deus para o teu coração nesta tarde. Salmos de número 23, eu não vou aqui me estender muito, mas nós vemos aqui então a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, Davi teve essa experiência muito linda na sua vida. Ele pôde, ver o cuidado de Deus para com ele, mesmo ainda quando ele era adolescente, quando Deus o fez uma chamada para ele ser o futuro rei de Israel. Sabemos que esta promessa, então, ela não se cumpriu do dia para a noite, levou-se mais de 30 anos para Davi, então, ser o rei de Israel. E Davi, então, enfrentou muitas lutas. É por isso, então, que ele testemunha aqui no Salmo de número 23, que o Senhor, ele é o seu pastor e de nada ele sentia falta. Davi, ele tinha todos os cuidados de Deus para a sua vida. E Davi, como pastor de ovelhas, Davi sabia muito bem o que é ser pastor, o que era cuidar de suas ovelhas para o seu pai, o que era estar lá no campo guardando as ovelhas do urso, do leão, para que não atacassem as suas ovelhas. Então Davi, como pastor de ovelhas, ele tentando dizer a nós aqui no Salmo 23, que o Senhor, ele é o nosso pastor. E se nós olharmos para esta palavra, nós vamos ver que naquele tempo o pastor, ele dava a sua vida pelas suas ovelhas. E se nós trazermos para os dias de hoje, nós vamos ver que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele deu a sua vida por nós. Ainda que nós não merecêssemos, mas o Senhor, como nosso pastor, ele então deu a sua vida por nós. E hoje nós estamos na sua presença. E nós hoje então não sentimos falta de nada, porque nós temos o cuidado de Deus. E Davi sabia muito disso. E no verso 2 ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, o Senhor, como nosso pastor, ele nos leva a verdes pastos, e ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Aqui fala do cuidado de Deus para conosco.
Deus nos dá a sua provisão, o seu amor. Deus cuida de nós, da nossa família. É Deus que nos alimenta, é Deus que nos veste, é Deus que nos calça, é Deus que nos leva a verdes pastos. Significa provisão de Deus, né? Significa fartura. E Ele nos leva às águas tranquilas. Nós vemos hoje as pessoas vivem agitadas, né? Para lá e para cá, e vem lá e vai lá. Mas nós vemos aqui o Senhor nos leva mansamente às águas tranquilas, para que a gente possa então descansar no Senhor. E o verso 3 ele vai dizer: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A nossa alma hoje, o que ela precisa é de Jesus. O que nós precisamos hoje para refrigério da nossa alma é ter Cristo na nossa vida. E Ele nos guia pela vereda da justiça, ou seja, Deus é santo, poderoso, justo, e Ele também quer que nós andamos na justiça por amor do seu nome. Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas justas, pessoas corretas, pessoas, né, diante dEle de palavra. E Ele vai nos dizer no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ou seja, as ovelhas, quando se desgarravam do pastor, elas passavam muitas vezes por vales de sombra da morte. Ovelhas que estavam quase perdendo a sua vida, mas Ele então nos dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos conduz pelo vale da sombra. A nossa vida também não é sempre mel, vai ter momentos de vale, de dificuldades, de afrontas, de lutas, de pelejas, mas o Senhor prometeu a nós que Ele estaria conosco e Ele nos consolaria. Verso 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então Davi era muito rodeado de inimigos, até o próprio rei Saul o perseguia. Mas Davi sempre disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas agora ele dizendo então: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Significa: Senhor, derrama sobre a minha cabeça, sobre a minha mente a presença do teu Espírito, e o meu cálice transborda. Que a nossa alma se transborde com as coisas de Deus, que Ele venha esvaziar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E no verso 6, para encerrar, ele vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi sabia que o nosso Deus é um Deus bondoso e misericordioso, mas ele diz: Senhor, que eu possa habitar na tua casa por longos dias, ou seja, enquanto eu viver nesta terra, Senhor, eu quero te servir com alegria na tua casa. E nesta tarde nós queremos dizer a você: o Senhor, Ele é o teu pastor. Nós temos o nosso pastor aqui na terra, que é o nosso presidente, pastor Everaldo, pastora Rosa. Mas nós temos também o nosso pastor dos pastores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está conosco nesta rádio. E Ele está nos guiando por águas tranquilas. Talvez tu esteja passando pelo momento de águas muito turbulentas na tua vida, mas Ele quer te guiar por águas tranquilas. E talvez você está passando pelo vale da sombra da morte. Talvez tu está passando por uma grande dificuldade, mas o Senhor, Ele tem para você bondade, misericórdia, bênção, e Ele vai prover na tua vida o milagre sobre a tua casa e sobre a tua família. O que eu quero encerrar dizendo aqui nessa noite? Procure a nossa igreja hoje à noite. Às 19h30, a nossa igreja Assembleia de Deus no centro de Capinzal, e venha provar deste amor que é Jesus. Ele quer mudar a sua vida.
Jesus não te chamou simplesmente por te chamar. Ele tem um projeto na tua vida. E é por isso que por muitas vezes o diabo tenta colocar em você desânimo, tenta colocar em você dúvida, tenta por muitas vezes colocar no teu coração dizendo: mas não adianta eu ir na igreja, não resolve. Resolve sim. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então quem pode aliviar a tua alma deste fardo do pecado é Jesus. E Ele está de braços abertos para te receber. E Ele quer abençoar a sua vida. Vamos orar no nome de Jesus. Glórias a Deus. Você que está na tua casa nesse momento, se desligue de tudo que você está fazendo e se ligue nessa programação de rádio. Aleluia. Você que está no carro, Glória a talvez Deus. pare o teu carro e vamos conversar com Deus nesta tarde. Você que está em um posto de gasolina, está no comércio ainda, vamos conversar com o Senhor. Nós vamos orar, vamos interceder também pela Cleusa, que pediu oração aqui, Glória a por Deus. um motivo de enfermidade. Nós cremos que esta tarde Deus Fiel é está a tua curando, palavra. Deus está restaurando e Deus está abençoando. Querido Deus e Pai, Senhor, esta Aleluia. tarde, Pai, entramos na sua presença, Senhor. Através, Oh, Pai, glória. da tua palavra. Aleluia. Através, Senhor, da tua palavra Abençoa, aqui, Deus. Senhor, lida e explicada. Pelo poder da Deus, tua nós palavra. te pedimos, Pai, Faz a tua que o Senhor obra. venha de encontro, Senhor, à Cremos necessidade em ti, de Senhor. cada um que está, Senhor, Dai-nos a tua sintonizado bênção. nesta rádio. A cada um, Senhor, que necessita, Aleluia. Pai, de algo da parte do Senhor. Meu Deus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa trazer a paz Glória. aonde não há mais paz. Que o Senhor possa trazer o refrigério aonde não tem refrigério. Que o Senhor possa trazer, Senhor, o sustento, Senhor, suprir, Senhor, a necessidade da onde, Pai, aonde as Aleluia. pessoas não têm mais. Pai, nós te pedimos, Senhor, Glória a providência a Deus. do céu, Senhor, sobre famílias, Pai, que esta tarde estão ligadinho, Pai, nesse programa de rádio. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente, que o Senhor venha alcançar, Senhor, aquele que está enfermo esta tarde. Deus, que venha ser curado, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós lhe pedimos, Senhor, por aqueles que estão, Aleluia. Senhor, num leito de um hospital, Senhor. Deus, passando por momentos difíceis, Senhor, momento de incerteza nas suas vidas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, alcança, Pai, a necessidade dessas pessoas, Pai. Cura eles, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, sobre todos, Pai. Também, Senhor, nós intercedemos, Pai, por todos os missionários, Senhor, que estão a campo, Senhor, fazendo a obra missionária. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha suprir, Senhor, a necessidade de cada um. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os nossos projetos missionários no campo de Capinzal. Abençoar, Senhor, todos os pastores, Pai, que atendem as congregações, Pai, no campo de Capinzal. Abençoar, Senhor, a vida do nosso pastor presidente, pastor Everaldo, Senhor, juntamente com a sua esposa, Pai, a irmã Rosa, sua família. Deus, que o Senhor venha cobrir, Senhor, eles de bênção. Senhor, nós te pedimos, Senhor, abençoa, Pai, todas as famílias, Pai, que estão, Senhor, nos ouvindo esta tarde. Senhor, abençoa, Pai, o nosso município de Capinzal, Deus. Deus, abençoa, Pai, a liderança, Senhor, do município. Abençoa, Senhor, nosso município do Ouro, Senhor, abençoa a liderança. Abençoa, Pai, os municípios circunvizinhos, Pai. Senhor, ser conosco, Pai. Abençoa grandemente, Pai. Abençoa, Senhor, essa emissora de rádio, Senhor. Deus, o diretor dessa rádio, Senhor, o Arno, Senhor, sua família. Deus, que as tuas bênçãos, Senhor, seja, Deus, derramada, Senhor, sobre a nossa cidade, Senhor.
Deus, que pessoas, Pai, esta tarde sejam impactadas, Senhor, com a sua glória, sejam curadas, Senhor, com a unção de cura, sejam libertadas, Senhor. Deus, é o nosso pedido, Senhor, esta tarde, Senhor, e desde já, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Programa Fonte de Vida, a palavra que renova vidas. Ferido pelo predador, caído em meio ao deserto, na escuridão, tudo parecia. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos encerrar nossa live aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Encontrei